ainda acham que é só lenda, mas quem vive no interior sabe que ele existe. Se inscreve e deixa o like. Vamos ao primeiro relato. Não fui para aquela cidade por escolha. A herança da minha avó chegou com a morte dela. Uma casinha afastada no interior de Minas, numa cidade pequena com menos de 1000 habitantes e um nome esquisito demais para dizer em voz alta. Só aceitei porque estava desempregado, sem rumo e com meu cachorro Chico sendo minha única companhia. A estrada era ruim, cheia de pedras, e a casa mais ainda. O telhado parecia ter sobrevivido a uma guerra, e a cerca mal se aguentava em pé. Mas o mato ao redor era bonito. Tinha uma paz meio forçada, um silêncio que beirava o desconforto. Mesmo assim, a ideia de recomeçar longe de tudo me animava. Nos primeiros dias, só notei coisas pequenas. Chico rosnava para o mato como se visse algo, as galinhas do vizinho sumiam e ninguém na vila andava depois do pôr do sol. À noite, os sons mudavam. Parecia que o mundo segurava o fôlego, até os grilos calavam. Era um vazio que fazia o ar parecer mais pesado. Na primeira lua cheia, ouvi os gritos, um som cortante de bicho morrendo ou matando. Vinham da mata atrás da casa. Peguei a lanterna e saí, mas não vi nada. No dia seguinte, o gado do vizinho estava dilacerado, como se alguma coisa tivesse arrancado pedaços com dentes. Ele não quis comentar, só disse: "Fica em casa de noite." Passei a trancar portas e janelas. Nas noites seguintes, ouvi passos pesados passando perto do muro. E não eram de gente. As pegadas que vi de manhã tinham o dobro do tamanho do meu pé. Tentei rir disso, mas Chico não ria. Ele só se escondia embaixo da cama, tremendo. Comecei a anotar cada ataque. Numa noite, arrombaram o galinheiro. Em outra, arrancaram a porta da casinha de ferramentas e espalharam tudo. Teve uma madrugada em que ouvi garras arranhando a parede do quarto. Quando amanheceu, vi marcas como se alguém tivesse cravado unhas na madeira. Fui até a cidade falar com um senhor da venda. Ele olhou para as minhas anotações e falou baixo: "Isso já aconteceu antes. De tempos em tempos, ele volta." Eu perguntei quem era ele, mas o homem desviou os olhos. "Melhor você ir embora enquanto ainda pode," ele disse. Mas eu não fui. Na terceira lua cheia, vi algo pela janela. Uma figura enorme agachada no quintal, com o que parecia ser um braço de animal na boca. Quando a luz da lua bateu, vi os olhos brilhando, dentes longos demais para ser cachorro. Aquilo olhou direto para mim. Fiquei paralisado até que sumiu no mato. Comecei a dormir com um facão do lado da cama. Chico não saía mais nem para fazer as necessidades. Uma noite, ouvi o som de alguém correndo pelo telhado. Outra, escutei batidas no portão, como se algo grande empurrasse. A cada ataque, eu sentia que aquilo estava se aproximando mais da casa, mais de mim. Mesmo assim, continuei. A teimosia era maior que o medo. Até que veio a noite em que tudo ficou diferente. O vento parou, o ar esfriou de repente. Chico começou a latir de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Não era defesa, era desespero. Foi aí que ouvi um baque seco no quintal e um rosnado grave, profundo, quase humano. Abri a janela devagar, sem fazer barulho. O que vi foi uma massa escura se movendo entre as árvores, grande, de costas arqueadas, com pelos desgrenhados e ombros largos demais para qualquer animal comum. O brilho dos olhos era alaranjado, intenso. Aquilo farejava o chão como se procurasse alguma coisa, ou alguém. Voltei para o quarto, fechei tudo e apaguei as luzes. Esperei o silêncio voltar, mas ele não voltou. O bicho ficou rondando por horas, indo e vindo. Quando sumiu, o dia já nascia. O chão tinha marcas de arranhões profundos. A cerca tinha sido arrancada. E Chico passou o resto do dia sem sair debaixo da cama, gemendo. Na vila, ninguém queria falar sobre isso. Só diziam que era coisa velha, maldição antiga e que não se fala o nome dele.
Um morador mais velho chegou a me entregar 1/3 e disse: "Protege o que for teu, moço. Esse mal não morre, só dorme." As palavras ficaram na minha cabeça por dias. O tempo passou. Ataques continuaram. Um menino da vila foi encontrado desacordado no milharal, com marcas de mordida no ombro. Uma casa mais afastada teve a porta arrebentada, e o que morava lá foi embora sem pegar nem os documentos. Um boi foi arrancado de dentro do curral como se fosse de papel. Passei a ouvir barulhos até durante o dia, troncos quebrando, gritos abafados. Um dia fui até a estrada buscar sinal de celular e vi pegadas frescas no barro, indo na direção da minha casa. À noite, ouvi algo arrastando garras pelo telhado. Deixei facas em todos os cômodos. Dormia com uma vela acesa. Chico nem latia mais. Na lua cheia seguinte, foi pior. A luz da lua parecia mais branca, mais cruel. O vento uivava como voz humana. A casa parecia respirar com o bicho. As janelas vibravam. Chico ficou parado no centro da sala, olhando para a porta. Quando ela bateu sozinha, ele soltou um ganido que me congelou por dentro. A madeira cedeu. Uma sombra atravessou a entrada. Vi pelos escuros as costas encurvadas, as mãos com garras. Aquilo se moveu com calma, cheirando o ar, farejando como se soubesse exatamente onde estávamos. Me escondi atrás do sofá com Chico colado em mim. O bicho parou na cozinha. Depois, saiu pela porta dos fundos. Não dormi. Não falei com ninguém no dia seguinte. E quando a noite caiu de novo, já sabia que seria a última. Me preparei para fugir se fosse preciso. Mas no meio da madrugada, ouvi Chico latindo alto no quintal. Corri até a janela e o que vi me travou. O lobisomem em cima dele, os dentes cravados no pescoço, sangue escorrendo. Não tive reação. Senti as pernas falharem, o estômago revirar. O bicho levantou a cabeça e me encarou com aqueles olhos flamejantes. Um instante congelado. Depois, largou o corpo e sumiu na mata. Saí correndo pela porta da frente com o que cabia nos braços e fui embora. Deixei tudo. Casa, ferramentas, móveis, tudo. Nunca mais voltei. Nunca mais contei essa história para ninguém. Hoje, quando escuto o barulho do vento ou vejo uma lua cheia subindo no céu, sinto um aperto no peito. Tem coisa que a gente acha que ficou no passado, mas a verdade é que às vezes o passado tem garras e ainda sabe onde a gente mora. Eu me mudei para o interior de Minas num novembro abafado, fugindo de uma separação e tentando recomeçar a vida numa casa alugada que ficava no alto de um morro, a uns 3 quilômetros do centro de Córrego Seco. O aluguel era barato e o terreno grande, mas ninguém me contou que aquela casa já vinha com um nome carregado. Casa do menino de cima, o povo dizia, mas nunca explicavam o porquê. Só desviavam o olhar, cruzavam os braços e mudavam de assunto. Até os cachorros evitavam passar ali na frente e os vizinhos mais próximos, uns 200 metros morro abaixo, acendiam velas nas janelas em toda sexta-feira de lua cheia. No começo, achei que fosse coisa de crendice rural. A casa era antiga, mas sólida. Tinha uns estalos esquisitos no assoalho, um cheiro de guardado nos armários e um espelho trincado na sala que não refletia direito, mas nada que justificasse a fama. Pelo menos até aquela primeira sexta-feira chegar. Era quase meia-noite quando ouvi o barulho vindo do telhado. Não era galho, nem pássaro, nem goteira. Era algo pesado, um arrastar. Como se alguém andasse de 4 patas em cima da minha cabeça. Subi com a lanterna, mas não vi nada. Só notei que a cruz de madeira pendurada no beiral tinha virado de ponta cabeça. No sábado de manhã, encontrei marcas de garras na porta dos fundos. 3 riscos profundos, paralelos, que nem faca faria daquele jeito. Levei isso até o seu Wilson, o único vizinho que falava comigo. Ele me olhou sério e disse só uma frase: "É noite de visita, já era de se esperar." Foi nesse dia que ele me contou a história. A casa onde eu estava tinha pertencido a uma mulher chamada Dona Laurinda.
Ela teve 7 filhos homens. O último, o caçula, nasceu num parto complicado e o padre da vila recusou-se a batizá-lo. Dizem que Laurinda procurou a ajuda de um curandeiro, mas chegou tarde demais. O menino cresceu estranho, silencioso, arredio, evitava igrejas, tinha aversão a espelhos e nunca adoecia. Mas toda sexta-feira de lua cheia desaparecia da casa. Voltava com os pés sujos, o corpo arranhado e a boca vermelha. Dona Laurinda jurava que era sonambulismo, mas os vizinhos sabiam a verdade. Quando o menino completou 13 anos, o gado começou a sumir. Depois, cachorros. Por fim, 2 crianças foram encontradas em choque, cobertas de sangue e sem memória do que tinham visto. A polícia nunca provou nada, mas na vila todos diziam: o 7º filho virou bicho e Laurinda sumiu da noite para o dia. Desde então a casa ficou abandonada por anos, mas sempre que alguém se arriscava a viver ali, a mesma coisa acontecia. Barulhos no telhado, arranhões na madeira, pegadas de animal que terminavam em pegadas humanas. E todas as vezes, na sexta de lua cheia, como se ele voltasse para casa naquela noite. Na semana seguinte, fui atrás de arquivos antigos, jornais locais, qualquer registro. Não achei nada oficial. Mas encontrei uma senhora no centro da cidade, Dona Marlene, que me falou com os olhos fundos. Ele volta para onde nasceu. É o único lugar que reconhece como lar, e quem mora ali divide espaço com ele. Tentei convencer a mim mesmo de que era tudo exagero, histórias de povoado, superstição de velho, mas chegou outra sexta-feira, e dessa vez eu deixei a porta dos fundos destrancada. Queria ver, queria entender, queria ter certeza de que aquilo não passava de um medo inventado. Era quase 1 da manhã quando a maçaneta girou devagar. O som do ferro foi tão lento que parecia parte de um pesadelo. Do corredor vi a sombra entrando. Um vulto curvado de pele coberta por pelo grosso e escuro, com olhos que brilhavam num tom amarelo pálido. Mas o que me travou não foi o susto, foi o cheiro. A criatura cheirava a terra molhada, a sangue fresco e a gente. Havia algo profundamente humano naquela figura, mesmo coberta por garras e presas. Ela não me atacou. Apenas entrou, contornou a sala e se deitou no canto, como se tivesse voltado para um lugar seguro, como se ali fosse casa. Eu não me mexi. Fiquei ali paralisado, assistindo o bicho respirar pesado, os ombros largos subindo e descendo devagar. E quando a primeira luz do sol invadiu a janela, a criatura já não estava. No lugar, só terra no chão, folhas secas espalhadas e o som dos galhos do lado de fora balançando. Desde então ele voltou todas as sextas. Nunca machucou nada, nem ninguém dentro da casa, mas o povo da vila jura que toda vez que a lua cheia aparece, algum animal é encontrado em pedaços, alguma criança chora a noite toda, algum cachorro uiva até desmaiar, e a cruz do beiral vira sozinha. O menino de cima, como chamam até hoje, ainda ronda aquela casa. Não sei se posso chamá-lo de homem, de espírito ou de bicho, mas sei que ele existe e que volta para casa como alguém que nunca foi bem-vindo em lugar nenhum. Talvez, no fundo, ele só queira lembrar de quem foi antes de ser esquecido. Nas semanas seguintes, fui criando uma rotina silenciosa. Toda sexta, deixava a porta dos fundos entreaberta, como se estivesse esperando um visitante antigo. Passava o dia limpando a casa, varrendo o chão de madeira, trocando as velas queimadas, como quem se prepara para uma visita que não pede, mas sempre vem. Ele aparecia no mesmo horário, 00:53. Não avançava, não rosnava, só caminhava com cautela até o canto da sala, sentava-se e respirava alto, como alguém que chegou exausto do mundo. Eu sentia medo, claro. Mas também havia uma espécie de respeito instaurado entre nós dois. Numa das madrugadas, deixei um cobertor dobrado perto da porta. Ele olhou, farejou e arrastou até o canto de costume, deitando sobre ele com um gemido baixo. Foi a primeira vez que me senti estranho por estar mais aliviado do que apavorado.
Comecei a pensar nele como alguém, não como algo. Certo dia, resolvi andar até a clareira onde Laurinda teria sido vista pela última vez. O mato estava alto, mas o caminho parecia limpo, como se alguém ou algo passasse por ali com frequência. No centro da clareira havia marcas no chão, como patas que se alternavam com pegadas humanas e restos de ossos enterrados pela metade. Não tive coragem de tocar em nada, mas à noite deixei um pedaço de carne crua na varanda, enrolado num pano branco. No dia seguinte, só o pano estava lá, dobrado com cuidado. Aquilo me desorientou. Ele entendia. Ele reconhecia gestos. Aquilo não era mais só uma lenda, era uma presença consciente. As histórias da vila ficaram mais intensas. Diziam que um vulto vinha observando casas de longe. Um rapaz afirmou ter visto a criatura ajoelhada no túmulo de Laurinda, que fica num cemitério rural a 8 quilômetros. Outros começaram a falar em maldição, em reza forte, em queima. E foi aí que me preocupei de verdade. O povo queria reagir. Começaram a vigiar a estrada, organizaram reuniões na igreja, falaram até em chamar padre exorcista. Tudo isso me deixou num estado febril. Eu sabia o que morava ali comigo e sabia que ele só voltava para casa porque não tinha mais onde existir. Era rejeitado como filho, esquecido como gente. Numa noite, ele chegou diferente. Havia sangue fresco escorrendo da boca e os olhos mais acesos que nunca. Mas não entrou. Ficou parado na porta, arfando, encarando o interior da casa com expressão estranha. Parecia envergonhado. E antes de voltar à mata, deixou uma coisa caída no chão. Uma aliança, suja de barro. Pensei em deixar tudo para trás, mudar de casa, de cidade, denunciar, avisar, gritar para o mundo. Mas toda vez que fechava os olhos, lembrava da criatura deitada no canto como um cão velho. E lembrei das palavras de seu Wilson semanas antes. Ele volta porque não tem mais rosto, só restou o instinto. Na última sexta, antes do Natal, um grupo de homens armados veio até minha casa. Disseram que tinham visto pegadas, que tinham escutado gritos, pediram para revistar tudo. Eu disse que ali não havia nada além de mim. E talvez fosse verdade, porque aquela noite foi a primeira que ele não apareceu. Esperei até quase amanhecer. Depois, caminhei até a clareira e o encontrei lá no chão com respiração fraca, como um cão velho à beira do fim. Não sangrava, mas parecia ferido de outro jeito. Cansado. Me aproximei com calma. Ele não rosnou, não fugiu, só me olhou. E naquele olhar havia um pedido silencioso. Fique. Voltei toda sexta desde então. Ele não apareceu mais na casa, mas as marcas continuam no chão da clareira. O pano branco, às vezes, volta dobrado no mesmo lugar. E nas noites de lua cheia, ainda escuto passos no telhado. Como se só quisesse lembrar que está ali, vivo. Ainda parte de alguma coisa. Hoje eu entendo que não dá para matar o que nunca foi acolhido. Que existem coisas que o mundo não sabe nomear, e por isso teme. E que o sétimo filho não é um monstro. É um espelho daquilo que escondemos no mato da nossa alma. Ele continua lá, observando, esperando. E toda sexta, eu também. Meu nome é Davi, e por muito tempo tive um melhor amigo chamado Leandro. Crescemos juntos numa cidadezinha no interior de Goiás, com pouco mais de 1.500 moradores, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, menos das coisas que realmente importam. Leandro era o sétimo filho de uma mulher que quase morreu no parto. A parteira jurava que o menino nasceu com os olhos abertos e não chorou. Era magro, esquisito, não gostava de igreja e não tinha foto nenhuma da infância. Mas era o único da turma que nunca ficava doente nem pegava gripe. Nos tornamos amigos na escola, na época em que ninguém mais queria se sentar ao lado dele. Diziam que ele era amaldiçoado, que fazia os gatos sumirem, que os cachorros latiam só de passar perto. Eu achava aquilo tudo uma besteira. Ele era calado
mas era legal e me defendia de quem tentava me bater. Quando a gente fez 15 anos, algo estranho começou a acontecer na cidade. Toda vez que tinha lua cheia, alguém relatava ter visto um bicho correndo pelas ruas. Um homem peludo, com o rosto todo disforme, que andava curvado e arranhava as portas. Os adultos diziam que era histeria coletiva, mas não era. Na terceira lua cheia seguida, um fazendeiro encontrou um bezerro partido ao meio. Na semana seguinte, a professora de matemática perdeu o cachorro. E então, uma menina da nossa escola apareceu coberta de arranhões, dizendo que um vulto a perseguiu na estrada de terra perto da escola noturna. Eu comecei a desconfiar de Leandro quando percebi que sempre que acontecia alguma coisa, ele faltava no dia seguinte. Alegava febre, dor de cabeça, crise de estômago. Um dia, fui na casa dele e a mãe disse que ele estava trancado no quarto, que era melhor eu voltar outro dia. Na sexta-feira seguinte, decidi seguir Leandro sem ele saber. Esperei ele sair pela porta dos fundos, perto da meia-noite. Ele andava como se soubesse exatamente para onde estava indo. Atravessou a plantação, passou pelos trilhos do trem e entrou numa mata rala que dava para o antigo matadouro desativado. Ali, escondido atrás de uns sacos de ração mofados, eu vi. Vi o corpo dele se dobrar, vi a pele rasgar, vi os olhos virarem uma coisa que nunca esquecerei. Não houve grito, não houve dor, só transformação. Como se aquele fosse o estado verdadeiro dele. Como se o corpo humano fosse só uma roupa apertada demais. A criatura saiu correndo com uma velocidade que não era natural. Aquilo não era só um lobo, nem só um homem. Era uma mistura absurda dos dois, com músculos saltando por baixo de uma pele grossa e dente demais para caber numa boca só. Eu fiquei ali, travado, sem saber se chorava ou vomitava. No dia seguinte, o dono de uma mercearia foi encontrado morto com o peito aberto. A cidade inteira entrou em pânico. Reuniões foram convocadas, missas foram rezadas, armadilhas foram montadas. O padre falou em exorcismo. Os velhos do bar disseram que era o filho do demônio. E Leandro sumiu por 2 dias. Quando voltou, apareceu na escola como se nada tivesse acontecido, mas agora havia algo diferente nos olhos dele, um cansaço antigo, uma culpa que ele não sabia disfarçar. Me olhou no fundo dos olhos no intervalo e disse apenas: "Eu sei que você sabe." A partir daquele dia, paramos de nos falar. Mas ele continuava vindo às aulas, como se quisesse fingir que tudo estava normal. Até que, numa sexta-feira de lua cheia, alguém tentou caçá-lo. Um grupo de homens armados cercou a escola onde sabiam que ele estudava. Só não contavam que ele fosse mais rápido. A escola amanheceu destruída. Vidros estourados, sangue pelo corredor e nenhum corpo. Apenas uma trilha de pegadas que começava humanas e terminava. Outra coisa. A cidade ficou muda. E Leandro nunca mais apareceu. Os dias que seguiram foram envoltos num silêncio incômodo. Ninguém falava sobre o que aconteceu na escola, mas todo mundo sabia. Alguns disseram que Leandro tinha fugido, outros que tinha sido levado por forças ruins. Mas eu sabia. Sabia que ele tinha ido embora por escolha, para não ferir mais ninguém. A polícia apareceu, claro. Mas ninguém quis dar detalhes. A cidade preferiu o medo ao escândalo. Pintaram a escola, trocaram os vidros, fingiram que nada aconteceu. Só que o mato ao redor da cidade começou a crescer de um jeito estranho, como se algo ainda rondasse os limites, esperando. Eu passei a sonhar com ele, às vezes correndo pela estrada de terra, outras parado no meio da mata me olhando com olhos humanos num rosto de fera. Sonhos tão reais que acordava suando, com cheiro de terra molhada no travesseiro. Minha mãe dizia que era trauma, mas eu sabia que era um aviso. 1 ano depois, numa noite de lua cheia, escutei arranhões na janela do meu quarto. Quando levantei, só vi um vulto sumindo entre os milharais. Mas no chão, ao lado da minha cama, havia uma coisa que só ele poderia ter deixado.
uma fita vermelha, daquelas que usávamos nas bicicletas quando éramos pequenos. A ficha caiu ali. Ele ainda estava por perto, não exatamente na cidade, mas nos arredores, vigiando, esperando, talvez se controlando, talvez buscando um jeito de existir sem destruir. Fiquei noites imaginando se ele vivia como bicho ou se voltava a ser homem quando o céu não estava cheio. Com o tempo, os ataques pararam, mas a cidade mudou. Fecharam os bailes, construíram um muro em volta da escola. Casos de desaparecimento diminuíram, mas os cachorros continuavam a uivar na madrugada. Era como se todos tivessem feito um pacto silencioso. Não cutucar o que vive no escuro. Eu tentei seguir minha vida. Fui estudar fora, arrumei emprego, tentei esquecer, mas Leandro ficou, como um espinho cravado na memória. Não porque era um monstro, mas porque era meu amigo. E tudo o que ele queria era não ser um perigo. No fim, ele escolheu sumir, porque era mais seguro assim. Voltei a São Miguel do Cedro anos depois, já adulto. Caminhei até o antigo matadouro, que agora era só ruína tomada por mato. Lá, na parede rachada, encontrei algo que me gelou. Nossos nomes rabiscados, com um pedaço de carvão, um embaixo do outro, e uma marca de garra passando por cima. Ajoelhei ali, sozinho, e entendi que ele nunca foi embora de verdade. Só deixou de ser visto. Porque às vezes, para continuar existindo, é preciso desaparecer. Especialmente quando o mundo só enxerga dentes e garras, e não o garoto que só queria uma bicicleta vermelha e um amigo para dividir a estrada. Até hoje, quando a lua cheia aparece, meus cachorros se escondem debaixo da mesa, e eu deixo a janela entreaberta, como quem espera, porque no fundo acho que ele ainda está por aí, observando, lutando contra o que é, ou talvez finalmente aceitando, mas nunca deixando de ser Leandro. Eu morava em Córrego das Almas, um vilarejo enfiado nas montanhas de Minas, onde o tempo parecia andar mais devagar e o céu era mais escuro nas noites de lua cheia. Cresci ali, cercado por histórias de assombração e promessas que ninguém ousava quebrar. Mas nada preparou a gente para o que aconteceu naquele ano. Os ataques começaram no inverno. Primeiro foram as galinhas de Dona Nair, encontradas com as cabeças arrancadas e os corpos espalhados pelo terreiro. Depois, um bode sumiu sem deixar rastro. A cidade murmurava, mas ninguém dizia em voz alta o que suspeitava. O lobisomem voltara. Na terceira lua cheia, foi a vez de seu Genaro, um velho que morava sozinho na beira da mata. Disseram que encontraram a porta arrombada, as paredes riscadas com garras e o chão coberto de sangue. O corpo dele nunca foi achado. Foi aí que a cidade começou a trancar portas e rezar mais alto à noite. Eu trabalhava na venda com meu tio, e todo dia ouvia gente falando baixo sobre o que tinham visto. Sombras correndo pelos telhados, olhos brilhando na escuridão, urros que não pareciam de bicho nenhum. Alguns juravam que era maldição, outros que era um castigo, mas ninguém fazia nada. Até que o bicho atacou o curral da prefeitura, onde ficavam os bois do leite comunitário. Na manhã seguinte, as cercas estavam retorcidas e 2 animais tinham sumido. As pegadas no barro não eram de lobo nem de homem. Eram de algo no meio, algo com unhas grandes e passos fundos. Foi então que a cidade se reuniu. Padre, delegado, vereador, todo mundo querendo uma resposta. E o nome que mais se repetia era o de um rapaz estranho chamado Valmir. 7º filho de um lavrador que morreu misteriosamente anos antes. Calado, andar curvado, olhos fundos. Vivia afastado, num casebre na encosta do morro. Disseram que ele era diferente desde menino, que a mãe nunca o batizou, que não pisava em igreja e que toda vez que a lua ficava cheia, ele sumia da vila e voltava dias depois, mais magro, com cheiro de mato e as unhas sujas de terra. O povo não esperou confirmação,
Montaram uma comitiva de 5 homens e subiram até a casa dele com armas e lamparinas. Eu fui junto. Valmir estava lá, dormindo no chão, suado, ofegante. Quando acordou e viu a gente, não fugiu. Só olhou com uma tristeza tão funda que parecia saber que o fim tinha chegado. Prenderam ele numa cela improvisada, nos fundos do antigo casarão, onde antes funcionava o cartório. O delegado, nervoso, amarrou seus braços com correntes e cravou ferragens nas paredes. Era como se estivessem tentando conter um bicho, e de certo modo, estavam. Naquela noite, ninguém dormiu. A lua apareceu enorme, branca feito osso, e os urros começaram por volta das 11, vindo de dentro da cela. Urros de dor, raiva, transformação. E depois, silêncio. Um silêncio grosso, pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Quando amanheceu, os gritos dos moradores vieram antes da luz do sol. A cela estava vazia, a porta arrebentada, as correntes partidas como se fossem de papel. As paredes cobertas de marcas de garras, sangue seco e símbolos que ninguém sabia explicar. Valmir desapareceu dali sem deixar vestígio. A cidade entrou em colapso. Alguns diziam que ele tinha morrido durante a transformação e virado vapor. Outros que tinha sido levado por forças do inferno. Mas eu sabia porque estive lá, olhando a cela por dentro. Sabia porque reconheci as pegadas no chão de barro, misto de homem e fera. Ele escapou, sozinho. Durante semanas, a vila viveu sob tensão. Cachorros latiam à toa, o gado parecia inquieto e ninguém ousava sair à noite. As lamparinas queimavam até o óleo acabar. As janelas eram cravadas com pregos e cruzes eram penduradas em cada batente. Mas nada mais aconteceu. Valmir nunca foi visto de novo. Nem seu corpo, nem sinal da roupa, nem trilha alguma. Parecia ter se desfeito na mata. Alguns moradores acreditam que ele foi embora para sempre. Outros têm certeza que ele vive nos arredores, vigiando, que só não ataca porque ainda restou nele alguma humanidade. A cela onde ele ficou virou ruína. Ninguém quis restaurar o casarão. Dizem que à noite, quem passa ali escuta arranhões vindos do fundo, mesmo sem mais nada lá. O mato cresceu em volta e ninguém mais pisa por perto. É como se a cidade tivesse feito um pacto silencioso de esquecimento. Mas eu lembro. Eu vi o rosto dele antes da transformação. Vi o olhar. E não era ódio nem loucura. Era medo. Um medo tão profundo de si mesmo que preferia o exílio à destruição. Ele não pediu socorro nem se defendeu. Só se deixou prender. Talvez esperando que dessa vez fosse o fim. Só que o fim nunca veio. E talvez nunca venha, porque há coisas que não morrem, apenas mudam de forma. Às vezes o mal não se esconde no mato, mas na solidão. E às vezes o monstro mais perigoso não é o que ruge, mas o que se cala para não ferir ninguém. Hoje, cada vez que vejo a lua cheia subir entre as montanhas, deixo a janela aberta e a lamparina acesa, não por medo, mas por respeito. Porque sei que, em algum lugar desse mundo, Valmir ainda caminha. Um passo de homem, outro de fera, preso entre 2 mundos, tentando não ser devorado por nenhum deles. E Córrego das Almas aprendeu que há pecados que nascem com a gente, que há lendas que não querem só assustar, querem ser compreendidas, e que nem todo lobisomem quer devorar. Às vezes, só quer ser deixado em paz.